Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Histórias e Conexões. Que delícia estar aqui novamente, trazendo uma história incrível que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. E eu já quero começar agradecendo a minha convidada de hoje, que é uma honra ter uma pessoa tão especial no podcast, doutora Priscila Balbinot, que acabou de me corrigir, porque eu já falava o sobrenome dela errado. E já contando aqui para vocês, é a primeira experiência dela em um podcast. Olha que honra receber uma médica deste calibre, desta competência, uma pessoa tão querida. Então, doutora Priscila, muito obrigada por reservar esse tempo na sua agenda. Eu sei que a sua agenda não é fácil, é corrida, são muitos afazeres durante o dia. Sim. Seja no consultório, seja em casa, e a gente vai falar sobre isso no decorrer do programa. Eu quero muito te agradecer por reservar esse tempo para estar aqui conosco hoje. Obrigada pelo convite, Milena. Eu que sou honrada de estar aqui. Tenho certeza que você vai passar assim um pouquinho de aperto comigo, porque até me adaptar com a situação, mas estou muito feliz e pelo carinho também que eu tenho por você. Imagina, se solta, Di. Estamos na sala de casa batendo um papo, certo. Então fique bem tranquila. Vamos lá. Aqui no podcast, eu sempre gosto de dizer isso, quem já acompanha já sabe, que não tem roteiro pronto, porque eu gosto de bater esse papo, de trazer essa conversa, muito do meu convidado, né? A conversa ela vai tomando aquele corpo, aquele ritmo, e com isso as perguntas vão aparecendo. Mas só tem uma pergunta aqui que ela não é combinada e que eu peço para os meus convidados, e vou fazer agora para a doutora Priscila. Quem é a doutora Priscila Balbinot? Bom, sou uma joinvilense que saí daqui aos 15 anos. Muito jovem. Muito jovem, fui estudar, fazer a minha faculdade, eu acabei fazendo em Curitiba e lá fiz toda a minha formação acadêmica praticamente. Então, sempre sonhei em ser médica, engraçado que desde criança já me imaginava médica. É mesmo? Sim, inclusive até em trabalhos de escola, tudo, né, o que você quer ser quando crescer, então eu já sabia que queria ser médica. Uhum. Claro que não imaginava ser cirurgiã plástica, isso foi algo que foi acontecendo no decorrer da minha experiência com o contato com a faculdade. Mas hoje, sou aquela mulher multitarefas que a gente dá risada, que a maioria das mulheres hoje assume esse papel. Então, sou médica, sou mãe, tenho 2 filhos, né, um casal, sou esposa e sou empresária também, né? Cuido da minha clínica. Então, essa é hoje a minha realidade. Entendi. E eu conheci a doutora Priscila através de uma grande amiga da Yuki, né? E a gente sabe que quando procura um profissional, doutora Priscila, nada melhor do que a referência. Alguém que já tenha passado por um procedimento, alguém que te fale daquele médico. Eu sinto como eu estou endossando, né? Estou dizendo, olha, tem o meu aval, procure aquele médico. E desde o primeiro contato, quando a gente se conheceu, né? A doutora ainda atendia em uma outra clínica, a gente vai falar sobre o seu novo espaço também. E desde o primeiro contato, eu senti o quanto a doutora se conecta com os seus pacientes. E a gente tem visto, né, eu tenho acompanhado diferentes especialidades, que hoje em dia isso não é mais tão comum. Eu tenho percebido que muitos profissionais não têm atendido, criado aquela conexão com os seus pacientes. O que a doutora tem percebido no dia a dia? Eu sei que o volume da doutora é um volume considerável. Para quem ainda não acompanha a doutora Priscila nas redes sociais, a doutora Priscila é uma das principais cirurgiãs plásticas de Joinville e região. Inclusive, não atende só a região de Joinville. Várias pessoas procuram a doutora Priscila de outros estados, né? Isso só endossa e reforça todo o seu propósito, que já queria ser médica desde criança. O que a doutora tem percebido nos seus consultórios? Que as pessoas também têm sentido essa falta de conexão entre profissional e paciente? Hoje, com as redes sociais, muitas pessoas se sentem conectadas no começo, né? Mas realmente essa falta de conexão, eu não sei se é pelo tempo que é corrido ou porque faz parte também de algumas escolas de formação médica, mas essa é uma prioridade na clínica, não é só minha, é prioridade de toda a equipe, a secretária, a enfermeira da equipe. Então, o comprometimento com todos os pacientes, essa conexão que a gente tenta estabelecer, porque a minha especialidade é uma especialidade muito subjetiva.
Então, a gente busca sempre realizar, mas o paciente tem uma expectativa muito grande e é preciso se conectar o máximo possível para entender qual a expectativa e também apresentar a realidade para os pacientes. Isso só acontece realmente com essa conexão. E por ser uma especialidade na qual os pacientes nos procuram, não por ter uma doença, mas na grande maioria das vezes, né? Mas por querer melhorar algum aspecto estético, sendo grande, assim a grande maioria das vezes, essa especialidade é muito diferente. Então, a conexão é muito importante para a gente compreender realmente o que o paciente busca. Isso é verdade. E quando a doutora se conectou com a parte de cirurgia plástica, como é que foi ali? Foi no decorrer da sua faculdade ou era algo que já despertava o seu interesse? Eu entrei imaginando que eu faria cardiologia. Gente! Porque é uma especialidade que eu achava assim... No começo, a gente tem um contato muito grande com fisiologia no início da faculdade. E realmente, a fisiologia cardíaca é uma parte muito bacana. Mas no decorrer da faculdade, eu fiz muito estágio optativo. Além dos estágios obrigatórios, eu fui fazendo estágios em todas as áreas. Então, fiz um estágio em maternidade, eu era instrumentadora de partos e cesáreas. Fiz estágios na parte de pediatria, que foram, assim, estágios muito bons, mas impactantes. Eu sofria muito como médica, vendo algumas coisas com crianças. E a parte das especialidades cirúrgicas foi, com certeza, que mais me conectou. E eu fiz estágio em praticamente todas as especialidades cirúrgicas, porque eu sabia, depois que eu comecei um estágio de cirurgia do trauma, que é aquele paciente que chega acidentado, num grande hospital de Curitiba, ali eu percebi que era a área que eu gostaria de fazer. E aí eu fiz estágio em cirurgia do trauma, urologia, ortopedia, cirurgia pediátrica, até que eu encontrei a cirurgia plástica. E o grande diferencial dessa especialidade é que a gente tem um grande número de oportunidades. Então, a gente tem a possibilidade de tratar tanto a parte estética como a parte reparadora. Eu percebia que tinha uma conexão grande com clínica também, apesar de que o meu perfil sempre foi mais resolutivo. E isso também tem a ver com ser cirurgião, né? E foi ali que eu me conectei com a plástica. Foi fazendo uma monitoria, que a gente auxiliava alunos mais jovens na faculdade, fazendo parte auxiliando em cirurgias, e foi ali que me conectei com a plástica. Olha, que interessante, né? Sendo que o serviço de cirurgia plástica lá na UFPR, no Hospital de Clínicas, é um serviço muito completo. E ali também, como eu tive a oportunidade de ter contato com pacientes fissurados, pacientes queimados, reconstruções de mama, outras reconstruções grandes de todos os tipos, eu percebi que era a especialidade que eu gostaria de estar. Eu sabia que, em algum momento, a gente acaba fazendo um nicho na nossa especialidade, que a gente acaba tendo mais afinidade ou acaba assumindo dentro dessa grande especialidade, que é muito vasta, que tem muitas oportunidades, que eu ia acabar ficando mais inserida. E hoje, realmente, a estética é o maior percentual de atendimentos que eu tenho. Mas eu me apaixonei desde o começo por causa desse leque de oportunidades de tratamentos que a gente tem. E eles se intercalam, né? Se interligam. É verdade. E um ponto interessante que a doutora trouxe, né? Essa parte de cirurgia plástica, eu acompanho já a doutora tem muito tempo. Eu vejo que a doutora gosta de trazer isso muito para o seu público, né? Que se você quer fazer um procedimento, nada melhor do que você conversar com o profissional, porque existe a expectativa, o que eu gostaria de fazer, o que é possível, né? Geralmente as pessoas chegam com a expectativa, uau, lá em cima, querem fazer tudo. E o médico precisa realmente dosar, né? Dizer, ele enquanto profissional, o que ele recomenda, o que ele não recomenda. E acompanhando o seu perfil, eu vejo muito que a doutora fala sobre os tratamentos, né? Sobre você também ter esse cuidado de dentro para fora, desde selecionar, indicar qual é a data, né? Quando começar a fazer um bioestimulador, quando começar a fazer uma toxina, enfim. E isso as pessoas têm buscado cada vez mais. Por quê? Hoje em dia, principalmente as mulheres, né? A gente acaba se comparando muito. Você abre ali
eu acabei de ver fulana de tal. Meu Deus, o que fulana fez? Fulana fez A, B e C. Então, eu vou lá que eu quero fazer A, B e C. E cabe ao médico, né, indicar qual é a orientação correta para aquele caso ali, para que fique tudo muito bem. A doutora também tem percebido essa necessidade das pessoas cada vez mais buscando essa parte dos procedimentos e deixando um pouco a cirurgia de lado, ou isso tem se equilibrado com o passar do tempo? Eu acho que são complementares esses tratamentos. Quando eu ainda era acadêmica, não tinha entrado na residência de cirurgia geral, né? Porque para ser cirurgião plástica são 2 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica depois da formação médica. Eu acompanhei minha mãe numa cirurgia de pálpebras. E o cirurgião, um excelente colega, tecnicamente muito bom, mas quando a minha mãe perguntou que cuidados ela poderia ter no pós-operatório, ele não soube orientá-lo. Né? Ele não tinha, assim, esse desejo, esse conhecimento, enfim, de orientar esse cuidado no pós. E ali eu percebi que era uma falha, talvez, da especialidade cirúrgica, porque como a gente tem um treinamento muito rígido e a gente precisa ter conhecimento de muitas técnicas, às vezes, para alguns colegas, ficava como se fosse algo desnecessário ou que teria pouco efeito. Porque, claro, você faz uma cirurgia de lifting de face, você vai ter um efeito superior a um bioestimulador. Sim. E eu acho que esse perfil, como eu tinha dito, resolutivo, imediatista do cirurgião, também é algo que nos guia a não olhar muito para esse lado dos tratamentos. Mas eu percebi que, para ter os melhores resultados, eu tinha que associar essas duas frentes. Então, eu sempre quero melhorar minhas técnicas cirúrgicas, mas eu precisava associar alguns procedimentos que dariam acabamento, ou talvez preparassem para o melhor resultado cirúrgico, ou talvez tirassem os pacientes daquela indicação cirúrgica e continuassem fazendo tratamentos clínicos ou cosmiátricos, que a gente chama. E aí eu fui fazer uma pós em cosmiatria e laser. Eu fiz no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Foi uma pós que estava surgindo e hoje a gente tem alguns institutos que têm bons fellows, continuações de treinamento, mas esse foi um dos pioneiros e eu fiz lá e eu achei que complementou muito da minha formação. Durante a minha formação, eu tive muito contato com uma cirurgiã que foi uma das grandes mentoras, a doutora Ruth Graff, e ela me ajudou imensamente, tanto em publicação de trabalhos científicos, fiz muitas publicações científicas com ela, capítulos de livros, mas ela também já tinha um olhar para a cosmiatria. Então, com ela eu aprendi a fazer laser, complementar na hora da minha cirurgia alguns tratamentos, e que hoje acontecem em praticamente todas as minhas cirurgias. A grande maioria dos pacientes vem para fazer uma cirurgia, aproveita para fazer algum tratamento cosmiátrico, sob sedação, para ter um pouco mais de conforto. E durante esse treinamento que eu fiz, eu acabei me aprimorando nessa questão dos tratamentos não cirúrgicos, e hoje esses tratamentos complementam o meu consultório. Então, até acho engraçado que eu falo para as meninas, eu quero ter alguns dias em consultório, vocês coloquem cirurgias todos os dias, porque isso também é algo que me realiza, que eu sei que eu posso entregar bons resultados e que complementa muito dos meus tratamentos. Não é por menos que eu tenho pacientes que às vezes vieram fazer uma cirurgia corporal, mas que continuaram meus pacientes para tratamentos faciais e assim por diante. Acho que é algo que tem que se ter um olhar atento, porque é algo que tem que melhorar. A gente está sempre, né? Não é que a gente não possa pensar que como cirurgião eu apresento isso, olha, eu opero, então se eu for fazer essa cirurgia eu vou ter esse resultado, se eu for fazer um tratamento eu vou ter esse resultado, e o paciente vai escolher comigo. E claro, sendo bem indicado, os dois são bons tratamentos com bons resultados. E nada melhor do que alinhar a expectativa, né, da pessoa que chega com uma necessidade no seu consultório, porque nós, né, eu que já passei por algumas cirurgias, eu falo, a gente já chega achando que piscou, tá pronto, tá tudo ok, certo, né? Já tô pronta, já posso sair. Nada melhor do que aquietar essa nossa ansiedade,
com o que acontece ali no depois, né? Tem que ter todo um cuidado, você tem que se preparar o seu corpo para fazer esse procedimento. E eu também sei que a doutora estuda bastante. Eu sei que sempre procura se atualizar, procura aprender novas técnicas, procura se aprimorar. E desde que a doutora, lá mesmo, criança, definiu, né? Sempre teve o desejo de ser médica, já sabia que esse seria um pilar importante na sua área de atuação? Estudar sempre? Sim, essa é uma característica que eu tenho desde criança. Realmente sempre fui bem estudiosa, algo que os meus pais sempre falaram que não precisavam cobrar. E eu acho que essa busca do conhecimento é algo que eu tenho, às vezes, até em outras áreas. Hoje a gente tem a facilidade, né, de procurar na internet alguma coisa que fora da minha área, né, que é para sempre saber. Mas hoje a medicina também nos dá a oportunidade de aprender com facilidade. Então, tem muitos cursos, a gente pode fazer congressos online e também porque a gente precisa acompanhar a tecnologia. Eu gosto muito da parte de tecnologia, que a gente acaba colocando tanto na cirurgia como nos tratamentos não cirúrgicos, e é preciso sempre estudar. Então, claro que eu ainda estudo por livros também, né? Fui para o congresso faz 2 meses, 1 mês e meio, sobre lifting de face, comprei mais um livro e assim, mas com certeza os artigos científicos, que são uma forma muito rápida de acesso, que tem mensalmente novos artigos, hoje são as principais bases de estudo. E as formas também que a gente recebe sempre de outros colegas. Por isso que eu acho que essa troca com colegas é algo muito importante. Eu sempre gostei de trabalhar em equipe multidisciplinar. Eu acho que os nossos preparos pré-cirúrgicos, nossas recuperações hoje na medicina como um todo já são muito melhores, porque a gente tem apoio das fisioterapeutas, apoio da enfermagem, que nos ajuda. Eu acho super importante isso para as minhas cirurgias e coloco isso como fundamental. Os pacientes que me procuram no consultório sabem. E hoje a recuperação realmente é mais rápida, porque também a gente consegue ter todo esse apoio, e é preciso, né? As pessoas buscam recuperações mais rápidas. Verdade. Ninguém mais está preparado para ficar muito tempo. Mas isso também modernizou em todas as áreas, por mudança de técnica. Ortopedia, outras áreas também modernizaram isso. Esse imediatismo, né? Fiz hoje, amanhã eu já vou. Acho que são as primeiras perguntas. Foi uma das primeiras perguntas que eu fiz. Quanto tempo eu tinha que ficar parada, quanto eu já podia dirigir. Quando eu posso voltar a treinar. Quando eu já posso voltar a treinar, porque acho que gente pergunta. a gente vai com essa ansiedade. A doutora lá atrás, quando começou a sua jornada na medicina, imaginou que seria uma jornada tão brilhante, de tanto sucesso, porque de Joinville. Foi lá para Curitiba, foi buscar conhecimento, foi se especializar. E depois veio para Joinville, né? Cidade natal, com toda a família aqui também. Passou pela doutora que esse seria o seu trajeto? Na verdade, eu não imaginava, né, exatamente, mas sempre soube onde eu queria chegar. Eu queria fazer toda a minha formação. Então, na época que eu fiz o vestibular, eu fiz o vestibular e consegui passar nas 2 universidades federais, aqui de Santa Catarina e do Paraná. Consegui fazer estágios durante a minha formação, sempre, né, sob provas e tudo, estudando. E fiz, durante muito tempo, publicações e escrever artigos. Eu parei um pouco a parte acadêmica, fiz mestrado também. Durante a minha residência de cirurgia plástica, eu toquei um mestrado em paralelo. Meu Deus! Foi uma época que já é, por si só, conturpada. A residência exige bastante nossa carga horária. Mas fiz em paralelo o mestrado por ter um sonho da parte acadêmica. Que bacana! E que ficou um pouco adormecida depois que eu fui mãe. Porque desempenhar o papel de tocar o consultório e a parte acadêmica é algo que eu não consegui. Eu fiquei durante os primeiros 6 meses do meu filho como professora voluntária lá na minha residência, no hospital que eu fiz a residência, né? E durante esse tempo todo eu também fiz publicações e fiz esses estudos, mas que hoje me auxiliaram muito no consultório, né? Me auxiliam.
Inclusive, recentemente chegou uma paciente lá que já tinha passado por diversos profissionais e eu já tinha publicado um artigo do caso parecido com o que ela tinha. E a gente conseguiu solucionar o caso dela. Que ela coisa paciente boa. que tinha uma alteração e fez alguns procedimentos cirúrgicos comigo. E é minha paciente até hoje. Então, eu acho que isso tudo me ajudou muito, essa parte de estudo. E eu hoje sou muito feliz porque o meu consultório, graças a Deus, tenho excelentes pacientes, né, que me trazem muita alegria. E, claro, como toda profissão, tem os seus percalços, mas que hoje não tenho o que reclamar. A medicina é muito recompensadora. Eu falo que além de ser um dom, é algo que eu trabalho na área da saúde, mas eu falo que se eu tivesse que entrar dentro do centro cirúrgico, se eu tivesse que fazer algum procedimento, Milena, tô fora, não, isso não é para mim. Cada um com a sua habilidade, com o seu entendimento. Gente, parece que não, a doutora Priscila, ela é chiquérrima, ela é super elegante e ela tem 2 filhos pequenos? Pequenos. 2 filhos pequenos. Como que a doutora dá conta dessa rotina? Os meus já são grandes, eu brinco, eles já se viram, já são, é mais fácil. Quando as crianças são menores, eles requerem atenção, né? E hoje a sua jornada ou é no consultório, ou está dentro do centro cirúrgico, é empreendedora, administra a sua clínica. Como é que a doutora dá conta? Eu tenho 2 filhos de 7 e 6 anos. Eu tive 2 gestações próximas. Inclusive para não desistir da segunda gestação. Eu já ouvi essa frase algumas vezes. Porque, né, a gente tem um filho e acaba retornando precocemente ao trabalho. Os pacientes estão nos esperando. Na minha primeira gestação, meu filho nasceu dia 12 de julho. Dia 1º, eu estava fazendo uma cirurgia. 1º de agosto? 1º de julho. E falei, olha, está para nascer o meu filho, né? E aí, dia 4 dias antes, eu falei pro meu marido, eu vou no hospital. Ele, mas você não está bem? Eu falei, não, eu vou ajudar um colega em cirurgia. Gente. E assim, durante esse tempo, os meus filhos sempre estiveram comigo, foram muitas vezes ao consultório. Até hoje fazem parte da minha rotina de trabalho. Hoje eu consegui organizar muito meus horários para ter um tempo de qualidade com eles. Porque eu acho que essa fase também passa muito rápido. É, verdade. E né, a gente também é mãe não para delegar esse papel, para ser mãe mesmo e poder acompanhar os filhos. Eu acho que os meus filhos compreendem muito bem o meu trabalho, eu acho que percebem que eu sou feliz no meu trabalho, então nunca reclamaram que eu trabalho, mas porque também eu consegui ao longo do tempo dosar e estabelecer um período para ficar com eles e esse período me dedicar muito a eles. Então, hoje eu vou nas festinhas de aniversário durante a tarde, que é uma coisa que às vezes algumas pessoas trabalham e não têm oportunidade, então eu consigo organizar minha agenda para para participar das apresentações e tudo, mas eu sou muito grata por isso, mas também porque eu abri mão um pouquinho, como eu te disse, de dos meus sonhos de profissão, que era a parte acadêmica, que talvez algum dia, quando os meus filhos estiverem mais velhos, quem sabe é algo que eu poderia novamente buscar. E também tem uma rede de apoio maravilhosa, né? Família, marido, que conseguem dividir comigo tudo isso e a gente vai fazendo. Né? Profissionais em casa também eu tenho, que me ajudam e isso, consegui organizar a minha vida para isso. Isso é bom, né? Eu falo, é aquela correria que a gente sabe do dia a dia, mas que ter esse tempo de qualidade é importantíssimo, né? E a criança sente, né? Sim. Eles acompanham essa nossa evolução. E a doutora falou uma coisa, né, bem importante, quando a gente fala de rede de apoio, quando a gente fala das pessoas que nos ajudam. A doutora Priscila, ela atendia em um espaço que não era o espaço dela, o espaço, né, era uma clínica, né, era uma clínica com outros profissionais, e a doutora abriu o seu espaço, né, eu tive a oportunidade de conhecer os 2 lugares. E eu sei que isso era um sonho? Sim. Ter um lugar com o seu jeito, com, né, a escolha de cada peça, desde o detalhe até os equipamentos que fazem parte. Como é que foi realizar mais esse sonho na sua vida? Acho que foi uma etapa muito importante, né? Sim, esse foi um sonho que
deu bastante frio na barriga, né? Porque foi um passo grande, mas foi algo assim que eu pensei em que faria parte, um espaço personalizado, faria parte da jornada do meu paciente, do atendimento, é o melhor atendimento que eu poderia dar. Porque ali eu sinto que muitas pacientes se sentem realmente confortáveis. Engraçado que a minha cadeira de procedimentos muitas vezes vira um divã, elas falam bastante coisa. Eu imagino. E alguns homens também vão lá e acabam se abrindo, porque o meu espaço ficou realmente a minha cara, o local para receber os meus pacientes e para ser o atendimento que o paciente se sinta mais confortável possível, mais seguro possível e que ele tenha sempre disponibilidade, o paciente de ir lá e voltar quantas vezes for preciso até resolver tudo o que precisa, que deseja, e assim a gente vai sempre abrindo portas. Ele é para ser realmente um espaço acolhedor. E a especialidade da doutora, ela é uma especialidade que realmente ela requer que o paciente volte algumas vezes, porque tem especialidade que existe o procedimento ali, acabou, né? Se a pessoa quiser voltar ou não tiver essa necessidade. Eu falo que é um casamento, né? Que vai durar ali um período, até a pessoa se sentir tranquila, para o médico também, porque muitas vezes o paciente, tá ok, mas o médico, não, eu acho que tem algum ponto. A doutora, desde o primeiro momento, imaginou que essa especialidade requer essa atenção, não que as outras não tenham essa necessidade de atenção, mas muitas vezes é a modalidade. Tem especialidades que é a consulta, procedimento e um retorno. Dependendo do que o paciente vai fazer, ele tem que voltar algumas outras vezes. E também, como a doutora comentou, complementar com alguns procedimentos. A doutora tinha imaginado lá atrás, quando escolheu essa especialidade, que seria essa junção desses fatores também? Sim, eu já tive essa experiência no meu treinamento de residência médica, durante o ambulatório que a gente fazia. Claro que é bem diferente da realidade de hoje do consultório. E eu, inclusive, percebo que a quantidade de vezes que o paciente retorna e que ele fica dentro do consultório lá com a gente, acompanhando, isso é uma característica também da minha clínica, né? E que isso é uma forma de entender que o resultado demora, às vezes, até 1 ano para aparecer, dependendo do tipo da cirurgia, até 2 anos. E por isso também eu gosto de acompanhar. Porque a cirurgia plástica, ela tem muita relação com cicatrização. E lembrando que o processo cicatricial, às vezes, demora 1 ano, 2. Então, não adianta eu operar um paciente e dar alta para ele com 2 meses, né? Durante todo esse período, a cicatriz pode mudar, o processo pode ficar diferente. E a gente vai ter um melhor resultado se a gente acompanhar precocemente e atuar sempre, né? Então, eu gosto bastante de que o paciente fique dentro da clínica por um período longo. Eu acho que, às vezes, até é mais longo do que a maioria dos colegas, mas eu acredito que isso também contribui para um sucesso maior do resultado. É verdade. E a gente falou muito da doutora Priscila. Agora eu vou explorar o lado Priscila Balbinot, né? Eu falo que aqui é legal do podcast, por quê? Eu gosto de desassociar também, muitas vezes, CNPJ, de CPF, para as pessoas saberem quem é o meu convidado que está aqui. E o que a Priscila... Estou fazendo uma força danada para me chamar de doutora. O que a Priscila gosta de fazer nas horas vagas? Será que tem horas vagas? Eu brinco assim, 12:00 às 6. Aí tem gente que fala, não, Milena, às vezes eu vou dormir 12:00, vou dormir 1h da manhã. Eu falo, as rotinas, né? As coisas vão mudando. Hoje, o meu maior hobby é viajar, né? Já tive outros hobbies durante a minha vida, mas hoje, assim, dentro da minha realidade, viagem é aquele momento que eu tenho para me desconectar um pouco, para ter maior conexão com a minha família. Geralmente a gente viaja em família. E também é um período assim que eu consigo aprender coisas novas. Geralmente nessas viagens eu tenho associação com alguma coisa profissional. Tá interligado. Várias vezes eu viajei e o meu marido falava, não vai querer acompanhar ninguém, não quer acompanhar nenhum profissional, não quer ver nenhum serviço. Claro, eu acho que a gente vai para outros locais, a gente sempre tem algo para aprender,
Mas o meu hobby mesmo é viajar com a minha família, estar com eles. É bom demais, né? É bom demais. Eu falo, são memórias que a gente leva para o resto da vida. E enxerga a vida de outra forma também. De outra forma, é verdade. E consegue sempre ver algo positivo, né? O que eu vi nessa viagem eu consigo trazer aqui para o meu dia a dia. E eu sei que esse final de semana, que passou agora para a doutora, foi muito especial. A doutora é madrinha de um pequenino que é a coisa mais gostosa. Eu tive a honra de conhecer a mãe dele, a Pamela, que é uma querida, uma fisioterapeuta de mão cheia. Foi lá pro batizado do pequeno, que é um príncipe, né? Meu Deus, aqueles olhos azuis um bebezinho de esmagar. Pegar assim as bochechas e espremer. E a doutora foi convidada, Priscila, doutora, que a Priscila foi convidada para ser madrinha daquele pequeno lindíssimo. E como é que foi esse momento? Eu falo que eu recebi o convite agora de uma grande amiga que vai vir aqui no podcast contar a jornada, que ela conseguiu engravidar. Fez a primeira FIV e engravidou, aos 43 anos. E eu vou ser madrinha. Eu falei, te prepara porque eu vou estragar. Já estou avisando. Te prepara que eu vou estragar. Sim. Como é que foi viver esse momento? Eu acredito que tenha sido algo também muito especial, né? Ser madrinha é algo muito especial, porque é um convite abençoado, né? Uma honra você ter a possibilidade de dividir teu carinho, né? Com uma criança. Então, eu sou madrinha já das minhas sobrinhas. E sou madrinha agora do Vitor, que é um bebê muito desejado. E a gente ficou muito honrado de ser, eu e meu esposo, de ser padrinhos dele. Além de tudo, ele é uma criança super calma. É mesmo? Ele é uma criança super calma. E ele lembra muito meu filho também. Então tem essa conexão emocional maior ainda, porque eu acho ele muito parecido com meu filho quando era bebê. Então, como durante toda essa fase inicial ali de bebê, eu ainda não tinha ajustado meus horários. Eu sinto assim que foi uma época que passou muito rápido, a fase de bebê, como todo mundo fala, né? Mas eu trabalhava já bastante, eu voltei a trabalhar com 7 dias, não no mesmo ritmo que eu trabalhava, mas 7 dias, com 14 dias eu já estava atendendo quase no ritmo normal. Então, eu ajustava meus horários de amamentar e cuidar do bebê. Então, eu também estou podendo curtir um pouco ele hoje, o bebê, né, o Vitor. E compensando um pouquinho também aquela parte de bebê dos meus filhos, que para mim passou numa fase muito rápida. Sim. Né, junto com toda a questão aqui do meu trabalho, que eu estava iniciando. E isso também foi algo que juntou. Então, ser madrinha é muito bom. É bom, né? É muito bom. O meu afilhado já tem nome, é o Francisco, também é um menino. Já vai nascer em outubro. Meu Deus do céu. Eu falei, piscou, contou que tá grávida, passou e daqui a pouco o Francisco vem aí. Eu falo, é realmente... E a gente pode estragar uma mesmo, honra. né? Pode, né? Eu falo, estragar. Eu estrago e a mãe e o pai se viram ali para ajustar. E a doutora já vê nos seus filhos algum traço, algo de que eles já dão ali a entender de que eles também vão pensar algo da medicina? Gostam de brincar de médico? Eu acho que a minha filha tem um perfil. Meu filho hoje só pensa em ser jogador de futebol. Ó, o meu com 15 ainda está nessa fase. Agora ele falou que já mudou um pouco. Ele faz aula de futebol quase todos os dias, fala que vai ser jogador de futebol. Pode ser que ele venha a ser, né, no futuro, mas ele é uma criança que gosta muito de matemática. Olha, que coisa então, boa. Talvez ele vá para a área de exatas, vamos ver, ainda né, muito pequenininho. Ela já tem um perfil de medicina, cuida bastante, gosta de ver quando a gente está fazendo algum procedimento, gosta de cuidar. Eu acho que talvez vá para a área da medicina. Vamos ver se vai chegar a ser médica. Que coisa boa. Tem muito chão pela frente, muito né? Chão. Mas eu falo que a gente começa a enxergar alguns traços, né? É verdade. E como é que é para Priscila também ser empreendedora? Não é fácil, né? O seu negócio é você. É o teu trabalho, é tudo que você faz. Você abriu uma clínica nova, um espaço lindo, gente, que ainda não teve oportunidade de visitar. Vai lá tomar um café, um chá. Bem gostoso, você vai ser muito bem recebido, é um espaço aconchegante. Como é que é para a doutora também, doutora não, Priscila, agora estamos falando da empreendedora. Como que é para a Priscila também ter esse chapéu de empreendedora? Porque
A gente sabe que na faculdade de medicina também isso não é ensinado. Isso. Né? Tem a outra parte que tem muito conteúdo, mas não tem essa parte da administração. Como é que foi para você conciliar também, além da sua rotina, né, essa parte também de ser empreendedora? Quando eu estava ali no primeiro, segundo ano do segundo grau, né, que hoje é ensino médio, eu participei de um projeto de empresa júnior, né, da Junior Achievement, e me dediquei muito. A gente fez uma microempresa de quadros e eu ganhei como aluna de destaque desse projeto ainda na escola e cheguei a pensar em fazer administração. Olha! E aí, durante esse período ali, pensava, quem sabe depois eu faço gestão hospitalar, porque eu gostava de medicina, aquela fase que a gente ainda está se descobrindo. E quando eu me formei na medicina, a gente cai no mercado, né? Que a gente, além de ser médico, tem que saber realmente cuidar do próprio negócio. E buscando sempre atender de forma humanizada. E eu acho que essa parte da humanização do atendimento, eu fui bem preparada, mas a parte administrativa, a questão de funcionários, a questão burocrática, é algo que a gente não tem na faculdade. Realmente é muito falho isso para o médico. E quando eu fui montar a clínica, por sorte, meu marido é administrador e foi um anjo ali para mim no negócio, me ajudou a montar. Hoje, infelizmente, ele já não consegue mais me ajudar na operação, mas ele me ajudou a preparar toda essa questão e me preparar também por muitas coisas que eu nem sabia que existiam e que são necessárias, e questões burocráticas e que a gente vai aprendendo. Então, é claro que o funcionamento adequado da clínica impacta no atendimento do cliente. Sim. Hoje, o cliente, o paciente, ele procura a gente para ser atendido. Ele entra em conta, manda uma mensagem por WhatsApp, ele quer ser atendido imediatamente e a gente precisa sempre, como médico, pensar isso e se cercar sempre de profissionais também, que nos ajudem a fazer com que o andamento seja o mais adequado possível. Como médico, a gente não consegue fazer tudo, né? Mas a gente precisa aprender, vai no começo, e também se cercar de profissionais que nos ajudem. Essa é a diferença. A doutora falou uma coisa que é importantíssima, pessoas, né? Quando a gente tem as pessoas fazendo parte do processo, as pessoas envolvidas, entendendo o porquê e como fazer, faz toda a diferença. Isso. Né? Eu tenho percebido cada vez mais a carência dos profissionais, né? A gente busca um determinado perfil e aí vai fazer a entrevista, alguns têm um currículo muito bom, quando vai para a parte prática não é tão boa e vice-versa. Chega com uma experiência ou com um currículo que isso vai tendo que ser moldado, né? E claro, com o passar do tempo e com a nossa expertise, a gente também vai treinando essas pessoas para que fiquem do jeito e da forma que a gente quer que o atendimento seja prestado. Como gostaríamos de ser atendidos. Isso mesmo, senão vira só mais um. Né? Mais uma clínica que abriu. Então, ter esse atendimento diferenciado e esse cuidado faz toda a diferença, né? E acho que um ponto importante também, Priscila, para a gente falar, você abriu a sua nova clínica, você sempre gosta de trazer novidades, como eu comentei aqui. Tem alguma novidade que você já quer trazer para a gente aqui, para os espectadores do podcast Histórias e Conexões, que de repente a gente já pode esperar para esse ano? Eu falo esse ano porque, gente, ontem era Natal, agora a gente já está indo para a festa junina. Está passando muito rápido. O grande... Sim, sempre busco parte de tecnologia, né? Mas o grande diferencial desse ano é o que a gente já usava há algum tempo atrás, que são os enxertos de gordura. Hoje a gente tem sido muito falado, né, por atriz de Hollywood, pela grande mídia, mas é algo que já estava sendo usado, mas hoje intensificou, que é o nanofat, ou a nanogordura, que é uma partícula pequena da gordura e que ela tem o grande poder de rejuvenescimento, né, a parte de células-tronco e estímulo de colágeno. E algo novo que a gente está fazendo no consultório, que chegou recentemente,
são os exossomos autólogos. Então, o que tem de mais moderno hoje na medicina é terapia regenerativa. Você promover o rejuvenescimento não só para a parte estética, isso vai com certeza para a parte de doenças, vai se expandir para a parte de doenças também. Mas e hoje essa partícula, essa proteína se chama exossomo e que é capaz de promover rejuvenescimento. E a gente já estava usando os exossomos sintéticos de laboratório, de outras fontes, na verdade. E hoje a gente tem a disponibilidade de fazer autólogo. Então, a gente tira o sangue, faz um preparo, passa por um dispositivo e pode fazer injeção em couro cabeludo para estimular crescimento de cabelo, na pele para estimular colágeno, em cicatrizes extensas de queimadura ou retrações como esclerodermia, que é uma doença, para melhora da qualidade de pele. É algo que tem se falado bastante, né? Até naquele filme que lançou da Substância, que é mais ou menos, não é dos exossomos, mas é mais ou menos nesse pensamento de que hoje a terapia regenerativa é a que vai vir para modificar a medicina. E hoje eu faço já o enxerto de gordura e um preparo diferencial para nanogordura. E agora os exossomos autólogos que chegaram na clínica essa semana para a gente fazer esse tratamento de terapia regenerativa. Que é o que todo ano tem um grande congresso em janeiro em Paris, que é um congresso mundial, e falou-se praticamente só disso esse ano. E agora a gente tem essa disponibilidade desse tratamento. Que bacana. Eu já tô lá, eu já tô na fila. Eu já quero fazer. Eu já quero fazer, já vou marcar, já vou dizer, uau, vou lá conhecer. Que aula, que legal. É um tratamento que dá para fazer de forma hospital-dia, que a gente chama, né? Faz e vai embora no mesmo dia, um procedimento que pode ser feito sem ou com sedação, mas a grande maioria das vezes a gente faz acompanhando de sedação. Bacana. Mas é uma forma de a gente fazer um tratamento que vai ter um resultado de melhora ao longo do tempo. Então, tem que ter noção de que é algo que não é imediato, porque ele precisa provocar uma reação no organismo para ter o resultado. Mas é algo que tem de mais moderno hoje. Que bacana. Eu já vou fazer depois, com certeza. Eles vão, olha, a Milena tá diferente, tá melhor, tá descansada. Tirou férias. Tirou férias, ficou ali e voltou rejuvenescida. Isso. Priscila, eu também gosto de pedir aqui para os convidados do podcast Histórias e Conexões para deixarem uma mensagem, porque eu acredito que, né, a gente contou da sua jornada, o quanto você passou para chegar até aqui, né? Parece é uma frase de uma música, mas só a gente sabe quantos desafios nós enfrentamos, quantas noites nós passamos, dormimos menos, quantas vezes a gente teve que abrir mão de ficar com a nossa família, seja para buscar um conhecimento, seja para entregar algo, ou para dar um conforto ali para o paciente que precisava e você estava ali para prestar esse auxílio. Afinal de contas, é sua missão, né? Você escolheu e você traz esse papel com muita doçura, com muita preocupação e com muita excelência, né? Toda a sua jornada. A doutora Priscila é super jovem, gente, mas que já tem um caminho de muito sucesso. Então, eu quero aproveitar esse momento, essa janela importante, para a doutora também deixar uma mensagem para os telespectadores. Muitos mandam dizendo, Milena, que legal, eu ouvi, e que bacana, funcionou, eu estava precisando daquele ingrediente ali no meu dia a dia. Então, quero abrir esse momento para a doutora deixar uma mensagem para todos os nossos telespectadores. Então, o que a minha mensagem, né, é para que sempre se busque o que se sonha. Na verdade, eu não sabia exatamente como seria esse sonho, mas eu imaginava que eu seria médica, construiria uma família e a partir daí eu conseguiria organizar minha vida. Então, durante muito tempo, eu fui correndo atrás dos meus sonhos e hoje eu já consegui organizar muito mais a minha vida, tenho uma vida muito mais tranquila em relação a saber como compartimentalizar cada parte importante da minha vida. Eu recebo muito, contato de
pacientes minhas que estão fazendo medicina, irmãs de amigas, mas como é que você fez nessa parte? Como é que você fez em relação a ter filhos? Que idade você teve? O que você pensou quando você escolheu tal faculdade, tal especialidade? E eu vou dividindo, né, essa minha experiência que eu tenho, mas eu acho que o que a gente tem que fazer também é se inspirar em pessoas próximas e que nos trazem grandes lições. Eu fui cercada, não só por mulheres, mas por pessoas espetaculares que também me orientaram na minha jornada e que hoje eu sou muito grata, tanto professores ali na residência, como eu te falei, essa minha mentora, os meus pais, que são pessoas maravilhosas e que sempre estiveram me apoiando, e hoje a família que eu tenho, que também me apoia, grandes amigos que eu tenho desde a época de colégio. Eu acho que quando a gente se apoia em pessoas, né, isso é muito também da medicina, né? A medicina é essa troca com pessoas. E esse é o grande diferencial da vida. A gente está aqui para compartilhar, né? Compartilhar bons momentos, boas experiências. Verdade. Eu acho que isso é algo que eu busco na parte profissional também. Eu gosto muito de compartilhar experiência e conhecimento e dúvidas com colegas. E isso é uma coisa que eu também não gosto muito de me isolar no consultório, por isso, né? Acho que quando a gente está no centro cirúrgico, a gente está sempre compartilhando. Quando eu entro em cirurgia com algum colega, eu tenho essa troca de experiência. E eu acho que é também ter fé que vai dar tudo certo, ir atrás e se empenhar, se dedicar. Esse é também um grande pilar, né? Que mensagem bonita. Tenho certeza que todo mundo que acompanha o podcast, né, vê que é verdadeiro, é da Priscila, né, que tem essa jornada tão linda. Obrigada por ser inspiração como mulher, como profissional, como administradora, como mãe. A doutora, né, desde o primeiro contato, como eu comentei, quando a gente começou a conversar, e já indiquei para várias amigas que já fizeram, né? Eu acho que esse, no fim do dia, é legal, a gente falar vai, porque realmente eu fiz, eu passei, posso te dar esse feedback positivo. E as minhas amigas também que já procuraram a doutora Priscila, Milena, muito obrigada. Isso é que é legal, né? Obrigada. Até a mãe de um amigo do B, que era do condomínio, ela me perguntou toda, ai Milena, não sei qual o nome. Aí quando eu passei, ela, menina, não é a primeira pessoa que me indica. Eu fui lá, fez a cirurgia, tá super feliz. Então, acho que essa é a realização. Quando a gente passa por um procedimento, confia no profissional, indica, né? Porque a gente não indica aquilo que a gente não confia. Isso é a mais pura verdade. Então, obrigada por ser inspiração. Continue trazendo lindas histórias de pessoas que têm a oportunidade de passar por essa transformação através das suas mãos, através do seu dom. E tenho certeza que quem ainda não acompanha a doutora Priscila vai acompanhar a gente. Ela dá muita dica no Instagram dela também, no sentido de não escuta a primeira vez, vai lá, procura o profissional correto. Muitas vezes as informações, nós somos bombardeados de informações não verdadeiras. Então a doutora traz isso também no seu perfil, né? Muitas vezes a gente escuta falar e aí você vai procurar a fonte, não tem a fonte. Então, quem ainda não segue a doutora Priscila, já está aparecendo aqui no rodapé do nosso programa as redes sociais da doutora Priscila. Sigam, porque eu tenho certeza que vocês vão amar acompanhar essa linda história da doutora Priscila. Então, muito obrigada mais uma vez. Obrigada pelo convite, eu que agradeço. Que bom. Ficou tranquila agora? Passou a... Mais ou menos, acho que sim. Se passou o nervosismo, se ela está rindo, então... Passou. É sinal que foi bom. Quero agradecer a todos vocês que acompanham esse episódio e dizer um beijo e até o próximo episódio do Histórias e Conexões. Tchau, pessoal!